Então, meus caros, olá, vamos dar continuidade à aula. Então, nós estamos vendo a aula sobre a temática da diferença entre comunidade e sociedade no eixo sociedade e sua dinâmica. Então, nós temos toda aquela comparação entre a vontade racional, extremamente do modo de produção capitalista, que é tipicamente do modo de produção capitalista, e a vontade natural. E agora vamos aprofundar a diferença entre comunidade e sociedade a partir do pensador Ferdinand Torre. Então, retomando, a comunidade, então ela seria composta de relações de consanguinidade, a família, por exemplo, e a família diz muito de nós, né, pelos esses laços sanguíneos que nós temos, a questão de ser fazer parte da nossa socialização primária, onde a gente aprende os valores, aprende basicamente todo o referencial cultural, desde andar, comer, se portar, aos valores que a sociedade, de certa forma, nutre. Nós temos aí a coabitação, os nossos vizinhos, os laços que a gente estabelece com nossos vizinhos, a afinidade, pode ser, a gente pode pensar nos nossos afinidade espiritual, o grupo que a gente frequenta, em termos de religião, ou o grupo devocional que a gente frequenta, e nós temos também os nossos amigos, né? Essa sociedade, digamos, desculpa, a comunidade no seu sentido Gemeinschaft, ela se caracteriza pela vida social de uma certa intimidade, os laços são fortes, são relações que têm valor por si mesma, ou seja, que eu fui criado e fui nutrido dentro daquela identidade axiológica de valor, de costume, e não depende de algo externo, elas são únicas nesse sentido. Então, por que elas são únicas, ela tem esse valor por si mesma? Porque eu parto de uma analítica de sociedades pequenas, em que você tem laços familiares fortes, grupos fortes, laços de amizade, você se identifica muito com aquilo. A gente pode estipular algumas outras características dessa interação, como as metas e crenças comuns. Lembra que eu falei para você, a gente pega uma sociedade indígena, uma comunidade indígena pequena, em que você tem geralmente a mesma religião, os mesmos valores, a mesma identidade, então são os laços muito fortes. É o que Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica, né? Quer dizer mecânica, desculpa, que é como que o indivíduo agisse a partir do piloto automático, que ele já está tão imbuído daqueles valores, daqueles comportamentos da sociedade, que ele age quase que de forma mecânica. Então você tem uma interação que é muito baseada na confiança e na comparação. Por que confiança? Porque você, de certa forma, deposita confiança nos indivíduos ao qual você escolhe. E você faz essa comparação entre aquilo que lhe convém e não lhe convém, digamos, dentro dessa sociedade. Se você vamos pegar, por exemplo, a sala de aula. Você tem dentro da segunda série, você tem em média 36 alunos. Mas você tem dentre aqueles 36 sempre alguns que você vai ter mais confiança baseado na comparação. Você vai se aproximar mais daquela pessoa. E isso é natural, faz parte do depositar dessa confiança. E mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção como característica forte dessa comunidade seria a vontade natural de agir de forma cooperativa. E isso é muito, para o Ferdinand, é muito forte isso, Ferdinand Torné, porque ele vê essa vontade natural muito presente na comunidade. Essa forma de agir de forma cooperativa, porque você está tão imbuído dos valores, da afinidade, dos laços consanguíneos, dos laços familiares que você tem, ou com o seu vizinho, com os seus amigos, as pessoas mais próximas, que é uma vontade natural. Você não está calculando os fins, você não está, por exemplo, prescrevendo o que você vai ganhar com isso. Apesar de haver uma comparação ali, mas a comparação é muito voltada para essa, digamos, essa confiança, essa interação que você tem com relação às pessoas que você vai escolher ali dentro de um grupo maior para ver as suas pequenas comunidades. E dando prosseguimento, depois de termos visto essas características típicas da comunidade, vamos entender agora um pouco como que funciona a sociedade segundo Ferdinand Torné. A sociedade, de acordo com o pensamento de Torné, está caracterizada por uma vida de interdependência típica da vida urbana moderna, caracterizada por relações utilitaristas,
sem uma ênfase nos vínculos por afinidade ou consanguinidade, isso é próprio da comunidade, como a gente viu, por ser uma comunidade menor, ter aqueles aspectos, digamos, dos laços mais fortes, de parentesco, de uma afinidade maior, de uma identidade. E na sociedade as relações são bem mais fluidas, fluidas que nesse sentido assim, de ser líquidas mesmo, como o Bauman vai dizer no livro dele, a fluidez das relações no capitalismo, né? Como diz Marx, tudo que é sólido no capitalismo se esfumaça no ar. Então as nossas relações são mais fluidas, mais passageiras, não são aquelas relações de cunho tão forte, de cunho tão, digamos, próximo como as relações na comunidade. Então elas estão sempre orientadas para alcançar algum fim que se propõe o indivíduo, ou grupos que estão vinculados ou articulados os interesses dali próprio da sociedade. Então a sociedade, por ela, digamos, esmiuçando um pouco essa ideia da sociedade, por ela ter essa, digamos, uma marcada divisão social do trabalho, se a gente puder usar esse conceito, a DST, a divisão social do trabalho, por ter uma intensa divisão social do trabalho, você tem uma mobilidade social maior, sociedades maiores, e isso, de certa forma, vai transcender na questão da mobilidade social, que você pode assumir posição social diferente, status social diferente, e tudo isso tem que ser levado em conta. Esses status, digamos, de rico, de pobre, a condição social da mulher, a condição social do mais pobre, tudo isso vai montar a sociedade com uma maior fluidez, uma maior mobilidade. Isso dá uma nuance, uma diferença muito grande com a comunidade, sobretudo por essa intensa divisão social do trabalho. As nossas relações são mais impessoais, mais superficiais, a vida é mais corrida, e tudo isso vai favorecer, de certa forma, essa apreensão para Ferdinand Tonnet do como que se dá as relações de interpessoalidade nas sociedades. Por exemplo, se você estuda num colégio com 1000 alunos, vamos pegar esse exemplo, as relações são extremamente superficiais e impessoais. Por quê? É impossível você ter uma relação de afinidade com todos eles. Não tem nem como fazer isso. Eu, por exemplo, se eu quiser lembrar o nome de vocês todos da segunda série, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, nem lembrar o nome do rosto de todo mundo, não tem como, é muito aluno. Por exemplo, quando você contrata um serviço, mais uns 2 exemplos para a gente entender, tanto que as relações são fluidas e impessoais. Se você contrata um serviço, por exemplo, de Uber ou de iFood, que agora está muito em voga pela questão do Covid, você está muito mais preocupado, digamos, com a comida do que com quem vai entregar, ou com o seu motorista de Uber. Então, só para vocês perceberem o nível que chega a questão da nossa impessoalidade, da nossa, digamos, distância com relação ao outro na sociedade. E se a gente for partir para as redes sociais, então, fica pior ainda. Quantos daqueles amigos que vocês têm no Insta ou no Facebook vocês conhecem de fato? A não ser o que eles postam lá. Qual o vínculo que você tem? O que adianta você ter vínculo, por exemplo, ter uma amizade com não sei quantos mil pessoas no seu Insta, não sei quantos mil seguidores, se você não tem essa relação de afinidade com eles, não conhece aquilo que eles postam. E muitas vezes a gente sabe que as redes sociais são muito superficiais, as pessoas postam só aquilo que é bom, só aquilo que lhe convém. Então, você tem muito foco desse interesse voltado para o seu eu, para o seu mundo, para o seu eu próprio. Ficou redundante, mas é isso mesmo, para o seu self. Porque nessa relação da sociedade, dada essa divisão social do trabalho e todos esses mecanismos sociais que nós enfrentamos, todos os papéis sociais que nós assumimos, estudante, namorado, marido, esposa, trabalhador, tudo isso com essa intensa divisão social do trabalho vai causar, de certa forma, um afrouxamento dos laços, uma não afinidade, uma certa superficialidade das relações que é própria da sociedade. Então você tem esse interesse próprio muito voltado para o eu. Por exemplo, como falei para vocês no outro vídeo,
Por que um fiel vai à igreja? Poderia pedir, pensar, ele vai na igreja para pedir perdão, mas aí ele está pedindo perdão pelos pecados dele, para receber uma bênção, para ficar próspero. Por exemplo, por que você torce para um time? Por que o Guilherme torce para o time do Flamengo? Porque ele se sente bem torcendo para aquilo, ele está visando o interesse dele. Não é porque quer fazer parte da nação rubro-negra. Porque, por exemplo, que eu vou a determinado clube, na minha empresa também, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, seria muito difícil, já que meus fins estão bem colocados ali, o que eu quero, o objetivo que eu quero, uma ação voltada para determinados fins, a vontade acional, de agir para fins específicos, seria muito difícil, por exemplo, se eu fosse convidado para um churrasco, e eu estabelecer vínculos ali com uma empresa que é grande, não tem como. Mesmo se eu tiver, por exemplo, se um dos funcionários estiver interessado numa menina, ou ao contrário, a menina estiver interessado num outro funcionário, você vai perceber que o interesse ali tem ainda de fundo essa ideia do interesse voltado para o eu, do interesse voltado para os meus, digamos, para os meus fins próprios. Eu quero algo específico, eu viso algo específico. Então, nesse sentido, desaparece um pouco aquelas relações fundamentadas na afetividade, na emotividade, na tradicionalidade. E fica muito patente na sociedade essa relação voltada para fins, esse engajamento voltado para aquilo o que vai trazer para mim. Eu viso o meu interesse, eu viso aquilo o que vai trazer para mim em termos o que vai agregar para mim. Então, na posição que eu estou, o status que eu estou, o que uma determinada interação vai me dar. Então, isso tudo são características do comportamento em sociedade. Como eu falei na outra aula, o comportamento social, nosso comportamento, a partir daquelas perguntas que eu fiz para vocês, vai dizer muito de como eu me relaciono, ou se é uma vontade natural ou se é uma vontade artificial. Ok? Então eu vou terminar nessa aula, porque já está alcançando um tempo maior, e eu não quero extrapolar os 15 minutos. E na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre um outro autor. Eu não vou trabalhar Weber, que eu acho que Weber a gente trabalhou bastante. Eu vou trabalhar a sociedade segundo a visão do Robert Nisbet, e vou depois estabelecer uma comparação entre a visão de Tonet, de Ferdinand Torre, e a visão marxista, que vai encontrar uma explicação interessante na passagem do modo de produção da sociedade feudal para o modo de produção capitalista, e aprofundarmos mais essa diferença. Muito obrigado.